Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aí iniciando a partir de hoje, né? Essa segunda unidade ou segundo período, tanto faz, um dos dois termos. A gente vai ter algumas modificações, mas durante essa semana ainda, a PRO ainda não vai conseguir fazer essas modificações, porque no momento a PRO ainda está fazendo algumas correções de avaliações de alguns alunos que estão ainda me enviando. A PRO também vai ter que ir na escola para entregar atividades para alguns alunos. Então, assim, essa semana ainda está um pouquinho complicada para a PRO, para que eu consiga fazer essas modificações que eu verifiquei lá que vocês sugeriram, tá? Na avaliação das aulas. Então, peço um pouco de paciência, para também está demorando um pouco para corrigir as atividades, mas é devido a isso. Eu ainda estou corrigindo a avaliação, eu ainda estou enviando nota para alguns alunos. Então, por isso que a PRO está demorando de fazer aí essas modificações e corrigir as atividades de vocês, tá ok? Mas vamos lá para a correção da aula de hoje. Eu peço que vocês se empenhem bastante nessa segunda unidade. Vários colegas de vocês tiveram notas muito boas, mas tem outros que infelizmente não. Isso, infelizmente, é devido à não dedicação, né, nas atividades. Eu entendo e sei que existem algumas pessoas que não têm acesso à internet com facilidade, ou então que em casa só tem um aparelho, então fica difícil de chegar e fazer as atividades. Mas como praticamente todos já estão com livro, então, olha lá no grupo, vê quais são as páginas, faz as atividades. Se tiver com dúvida, envia a dúvida para a Pro. A Pro, infelizmente, não tem como responder à noite, porque a Pro também precisa descansar. Mas, quando a Pro vê, a Pro responde, a Pro se dedica para tentar minimizar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, se dediquem. Eu sei que tem pessoas, inclusive, que poderiam ter tomado pontuação muito maior, né? Porque eu conheço já o empenho de vocês, sei da habilidade que vocês possuem, então, com a dedicação, com a atenção, com o cuidado e principalmente com a ausência da ansiedade, às vezes vocês têm ansiedade de fazer as coisas. E não é dessa forma que a gente vai conseguir ter o melhor desempenho. Então, façam as coisas com calma, dediquem uma hora, né? Vou fazer as atividades da escola durante uma hora. Então, se dediquem, coloquem no cronograma de vocês, porque dessa forma vocês terão resultados melhores, tá certo? Vamos lá para a correção da aula de hoje. Vou iniciar aí a correção com a língua portuguesa, né, o português. A gente está iniciando a aula aí com um novo gênero textual, ou seja, a gente vai trabalhar nessa unidade aí, nesse início, com a questão da reportagem. O que é reportagem? Vocês já devem ter assistido jornal, e reportagem basicamente é quando um jornalista ele faz a entrevista com uma pessoa. Então, essa entrevista, ela pode gerar informações e essas informações elas são divulgadas, compartilhadas para que a gente também tenha acesso ao conhecimento que aquela pessoa então passou. Então, nessa imagem aí, a gente vê então a repórter fazendo uma entrevista para esse bombeiro. Então, o que será que ela está perguntando para esse bombeiro? Qual dúvida será que ela está tirando com esse bombeiro? O que será que aconteceu para ela estar fazendo essa entrevista? Então, quando a gente olha essa imagem, a gente precisa fazer essas perguntas, tá certo? Aí vamos lá. Aí logo depois aí também colocou uma capa de jornal. Nessa capa de jornal tem algumas imagens. Basicamente na capa de jornal, ela sempre vai trazer as principais informações que terão no jornal. Então tem o título, tem o subtítulo, tem uma imagem principal com a informação que vai ter na reportagem, tem aqui as reportagens menores. Então, tudo isso a gente consegue visualizar aí em um jornal. Vocês já devem também ter tido acesso a algum jornal, né, físico da cidade ou de algum outro local, e é basicamente dessa forma que se apresenta o jornal. Aí vamos lá. Na próxima página fez algumas perguntas, né, básicas sobre o que estava apresentando na capa do jornal. Primeira pergunta, qual é o nome do jornal? Joca.
Qual foi a data que foi publicado o jornal? 27 de setembro de 2016 a 9 de outubro de 2016, ou seja, primeira quinzena de outubro de 2016. Então, esse jornal ele é publicado de 15 em 15 dias. Aí o próximo, a quem se destina o jornal? Jovens e crianças. Então, a linguagem desse jornal ele vai ser direcionada e adaptada para jovens e crianças. Título em destaque: produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Então, esse é o título que foi destacado aí nessa reportagem. Vamos voltar só para vocês verem, tá? Aqui, ó, então, o título, tem informação da data, tem informação, então, da linguagem. Então, tudo isso a gente consegue detectar aí a partir dessa publicação desse jornal, tá certo? Vamos lá. Embaixo, aí traz uma outra reportagem, né? Observe como o título da reportagem foi destacado na página inteira do jornal. Então, aqui, ó, sempre o título ele vai estar maior, ele vai estar, ó, em todas as informações a serem apresentadas, sempre vai estar bem maior. E ao lado, possa ser que tenha um infográfico. A Pro falou aí e trouxe até um infográfico no grupo de vocês. O que é infográfico, Pro? Basicamente, é uma imagem que vai trazer informações reduzidas. Pro trouxe lá um infográfico falando sobre a gripe, né? Que a gente está tendo uma campanha de gripe, foi iniciada a campanha de gripe. Esse que eu peguei aqui no site do governo do Ceará está informando que vai começar dia 12 de abril, tá? Então, nesse infográfico, ele basicamente traz informações reduzidas para que seja de fácil leitura às pessoas. Infelizmente, nós estamos vivenciando cada dia mais a ausência de leitura, né? Um exemplo disso foi, inclusive, hoje. Eu passei uma informação para alguns alunos: olha, aproveitar tal dia na escola para entregar os livros. Aí teve alunos que foram hoje na escola. Eu coloquei na publicação que eu estaria na quinta-feira. Por que esse aluno, infelizmente, foi hoje? Porque a gente não está lendo direito, a gente simplesmente pega a informação, adquire aquilo que é do nosso interesse e pronto. Mas a gente não pode fazer dessa forma, a gente tem que ler a informação por inteiro para a gente entender o que se passa. Então, quando a gente pegar um infográfico, uma imagem ou qualquer outra coisa, ele já vem de forma reduzida para facilitar a informação, mas a gente ainda assim precisa ler todo para a gente conseguir entender todo o seu contexto, toda a informação, tá certo? Vamos lá. Aí embaixo também já trouxe um outro texto da reportagem falando sobre a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. Isso é muito grave, que infelizmente a gente desperdiça muito alimento, tá? Vamos lá. Compreensão do texto. A reportagem que você leu traz vários dados. Escreva os dados que se referem. Então, 7 bilhões de pessoas é o quê? Pessoas que vivem no nosso planeta. Pessoas que passam fome, 795 milhões. É muita gente, muita gente. 1,3 bilhão, quantidade de alimentos que vai para o lixo no mundo todo. Infelizmente, essa quantidade que a gente desperdiça, ela é suficiente, ainda sobraria para matar a fome de muita gente. Então, toda vez que a gente for comprar um alimento, a gente tem que observar bastante isso. Se a gente não está comprando em excesso, porque aquilo vai ser desperdiçado, o excesso, e poderia estar alimentando uma pessoa. Assinale com X informação que estão de acordo com a reportagem. Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados e a produção de alimentos poderia atender a todos. Por que isso? A gente vê alta aí do feijão, do arroz, né? Infelizmente, essa alta, logicamente, isso faz com que algumas pessoas elas não tenham acesso a essa alimentação. Então, muita gente está deixando de comer, por exemplo, o alimento básico, que é arroz e feijão, porque está muito caro. A gente precisa ver isso e entender que isso, infelizmente, afeta diretamente no acesso às pessoas à alimentação e também contribui para a fome. Inclusive, nessa questão está pedindo isso, né? O que é que contribui para a fome? Então, o desperdício pelos problemas climáticos. O desperdício, porque quando a gente desperdiça, infelizmente, é porque a gente comprou em excesso e aquilo ali vai para o lixo. Problemas climáticos, porque, por exemplo, nesse tempo de chuva, tem muita gente que, infelizmente,
está debaixo das pontes ou em lugares que não são apropriados e faz com que essas pessoas elas não tenham acesso à alimentação. Então isso é muito complicado, né? E é um fator que aí contribui para a fome. Aí aqui é uma resposta pessoal, né? Qual delas é a mais difícil para se resolver? Mas talvez eu acho que ambas elas são muito difíceis de se resolver. Mas talvez o desperdício seja uma situação que a gente consiga ter um pouco mais de controle. Vamos aí nos conscientizar e pensar 2 vezes antes de desperdiçar algo. Vamos lá. Aqui está apresentando um infográfico que a Pro já falou, que é basicamente uma imagem que traz informações reduzidas para facilitar a nossa leitura, ok? Basicamente é isso. Vamos lá para a próxima página. Aqui tem outro infográfico falando sobre o desperdício, né? Os alimentos que a gente acaba colocando no lixo, tá? Aí vamos lá para a segunda questão. Algumas pessoas responderam essa daqui, mas não era obrigatória, tá? Na segunda, relê infográfico da atividade 1 e assinale que indica a intenção apresentada. Então, é conversar com pessoas para diminuir o desperdício de alimentos e instruir pessoas a aproveitar melhor os alimentos. Hoje mesmo, infelizmente, eu vi no meu saco de tomate que existia um que já estava mofado. Então, eu tive que jogar fora. Logicamente, a gente não vai ingerir ou dar para uma pessoa um alimento que não está mais apropriado para comer. Mas o que a Pro poderia ter feito? Eu poderia ter diminuído a quantidade de tomates que eu comprei. Porque se eu compro uma quantidade maior de alimentos que eu não vou usar, eu vou desperdiçar. Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente for comprar uma coisa, a gente precisa pensar 2, 3 vezes. Será que eu vou me alimentar de tudo isso que eu estou levando? Se não, a gente tem que diminuir. Porque esse alimento que a gente desperdiça, que vai para o lixo, poderia estar alimentando uma pessoa. Ok? Vamos lá, então, falar sobre verminoses, né? A gente viu aí na unidade passada falando sobre os micro-organismos e agora a gente vai ver sobre alguns tipos de micro-organismos que podem passar doenças para a gente. Então, a gente precisa ter cuidado bastante, porque muitas delas podem ser evitadas. Antes de ver aí essa atividade, eu vou mostrar para vocês aqui ações que a gente pode fazer para evitar a verminose, né? O contato com a verminose. O que a gente pode fazer? A gente precisa lavar os alimentos com muita eficiência. Então, tudo que a gente for pegar, a gente precisa lavar, tá? Além disso, a gente precisa ferver a água que a gente for ingerir. Caso a gente não tenha filtro, a gente precisa ferver. Por quê? Porque a água, ela não às vezes ela não é tratada. Então, por ela não ser tratada, ela pode ter verminoses e isso pode fazer com que a gente fique doente. Então, a gente precisa ferver a água, então, se tiver filtro, é ótimo. Aquele filtro de barro, então, a água ainda sai natural, geladinha. Ok? Os alimentos, a gente precisa também colocar os alimentos no fogo e deixar ele em um ponto que todos ou qualquer substância que tenha tido acesso a ela esteja 100%, né, sem contato. A gente precisa ter esse cuidado aí com os alimentos. Andar calçado, isso é bastante importante. Eu sei que vocês são crianças, adoram ficar descalços, mas é importante vocês estarem calçados, principalmente quando estiver em lugar de terra, de chão, né? Porque ali pode ter algumas vermes e pode entrar no pezinho de vocês e ir para o organismo e vocês ficarem doentes. Lavar as mãos constantemente, importante agora, inclusive, nesse período de pandemia, a gente precisa lavar a mão constantemente. Cortar as unhas, deixar as unhas extremamente aparadas, porque as vermes podem ficar escondidas nas nossas unhas, isso não é legal. Higienizar os ambientes de uso, como, por exemplo, o banheiro, tá? Então, aí, na atividade aí perguntou, fraqueza em disposição e aparência amarela são características de que verminose, ancilostomose ou amarelão, que são 2 tipos de doença aí que pode ser causada pelas vermes. Além do remédio receitado, o médico fez algumas recomendações